paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala Denão para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. A paz de Cristo, meus irmãos, chegando aqui então com a aula 6. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que têm ajudado esse canal a crescer e que vão continuar ajudando. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou hoje aqui em Aguaí, ministrando numa escola bíblica de férias, 3 dias seguidos, sobre diversos temas, sobre dons espirituais, sobre prevenção ao suicídio e também sobre família em construção. E estou aproveitando, estou aqui na Pousada Primavera para gravar a aula 6, tá certo? Todas as nossas redes sociais estão aí na descrição dos vídeos. Coloca no Google Fala Denão, você vai nos achar no Facebook, Twitter, Instagram e aqui no YouTube. Não se esqueça, mande os nossos vídeos para todo mundo, tá bom? Estamos chegando aí, meus irmãos, no meio do trimestre e tem muita coisa boa, certo? Só lembrando, essa revista, estas aulas foram dadas em 2016, em 2014, em 2012. Então, se você colocar o título da lição aí na timeline aí do Google, no site de pesquisa, você vai encontrar muito material, tá bom? Muito bem. A lição 6 vai falar a igreja na Idade Média. Irmãos, isso é história, tá bom? Isso é história. O professor precisa se dedicar a isso, porque faz parte da história da igreja que nós vivemos hoje. Isso aqui que nós estamos estudando tem a ver, nós estamos percebendo de onde viemos, qual foi o caminho percorrido para que chegássemos ao que somos hoje. E nós vamos entrar aqui agora no 4º século, a igreja na Idade Média. Os objetivos desta lição, o material para você abrir no tablet, no celular ou colocar mesmo na TV, tá certo? Os objetivos da lição: ensinar como a igreja romana alcançou primazia no cristianismo, relatar o comportamento da igreja medieval e comparar a igreja medieval com a mensagem da igreja primitiva. Gálatas 1:6, estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Então nós vamos ver aqui um outro momento chamado do período das trevas da igreja. No ano 313, o imperador Constantino assinou uma lei que autorizava qualquer pessoa a praticar a religião que quisesse. O imperador Constantino, você pode colocar aí para pesquisar, a Batalha da Ponte Milvia. O que aconteceu? Ele ia enfrentar um outro imperador no outro dia. Acontece que, segundo a história, o seu exército não tinha as mínimas condições de vencer esta batalha. E durante a noite ele teve um sonho. O que ele viu no céu parecia ser um símbolo, parecia ser uma cruz, e embaixo estava escrito: com este símbolo vencerás. Ele, durante a madrugada, mandou que os seus soldados pintassem aquele símbolo nos seus escudos, e no outro dia, sobre a Ponte Milvia,
o exército de Constantino venceu. Ele atribuiu esta vitória aos cristãos, declarou-se cristão e então o cristianismo passou a ser a religião oficial do império. Terminava assim quase 300 anos de perseguição ao cristianismo. O próprio imperador ajudava financeiramente a igreja, mandando construir luxuosos templos para os cristãos se reunirem. É aquela coisa de político mesmo, né? Bom, se o imperador agora vai à igreja, então a igreja precisa ter templos à altura do imperador. Então a igreja vai sair das catacumbas. Aliás, irmãos, são livros que são muito importantes de ler, inclusive nós estamos em julho, né? Primeira semana de agosto agora eu vou a São Paulo e o meu projeto é trazer estes dois livros. As Catacumbas de Roma, e o outro livro é Os Mártires do Coliseu, que mostra exatamente este período negro da igreja, aonde muitas pessoas morreram por conta da perseguição do império, e também como que eram essas torturas. E como eram os cultos em catacumbas, catacumbas que seriam os cemitérios, ou então em cavernas embaixo da terra, 100, 200 metros abaixo da terra, no meio do mato, escondidos para não serem encontrados pelos seus perseguidores. Mas como agora o imperador se declara cristão, então a igreja sai da escuridão, a igreja sai do esconderijo, e agora a igreja começa a ter o apoio do imperador e do império. Isso, que maravilha, que bênção! Agora a igreja vai crescer. É aí que está o problema. Entre outras coisas, o imperador mandou que milhares de pessoas fossem batizadas à força, e muitos aceitavam o batismo por medo. A igreja até tentou ensinar a fé para essas pessoas, e muitas realmente se converteram, mas para a grande maioria fazer parte da igreja não significava nada em suas vidas. Antes de Constantino, o cristianismo era apenas tolerado pelos romanos, porém foi expandido-se com o passar do tempo até se tornar uma ameaça. O cristianismo, ele trazia algumas coisas muito contrárias, né, ao império, né? Então não tinha o culto ao imperador, o cristão não cultuava o imperador. Para os cristãos, todos nós somos irmãos, somos iguais. Para os romanos, não. Pobre é pobre, rico é rico, escravo é escravo, senhor é senhor. Aí o evangelho vem e diz que todos nós somos um em Cristo. Paulo vem e escreve Filipenses, diz assim: olha, que vocês considerem os outros, todos os homens, como superiores a si mesmo. Como assim um general romano vai considerar um escravo que trabalha na casa dele como superior a ele? Jamais. Então o cristianismo, por onde ele passa, ele provoca mudança de comportamento, então ele acabou tornando-se uma ameaça. Então os imperadores usaram de diversas formas para procurar e para tentar destruir os cristãos. Os cristãos eram jogados na arena com os leões para divertimento do povo de Roma. Eu estou colocando em todos estes vídeos de história da igreja 3 links do Espelho dos Mártires, que é um documentário, são 2 vídeos, e eu sinceramente não conheço um material mais bem feito sobre a perseguição à igreja e fala sobre isso aqui. Seria muito interessante que todos os professores reunissem os seus alunos para assistirem este documentário, é muito legal. E o outro também é um link de uma playlist com 56 vídeos que fala da história da igreja, ponto a ponto. Em cada detalhe, em cada momento, está falando da história da igreja. Bom, apesar da legalização do cristianismo em Roma, a religião não se tornou oficial no Estado, dando continuidade à existência do paganismo, que não havia sido proibido. Então, assim, eles falaram, é a religião do imperador e do império, mas as outras continuaram a acontecer. O paganismo continuou a acontecer. E o grande problema é o surgimento do tipo de cristão nominal. As pessoas iam à igreja
e se tornavam cristãs agora, não porque elas tinham sido convencidas pelo poder do Evangelho, mas porque tinha se tornado legal. Afinal de contas, o imperador é cristão, e então elas se tornavam cristãs, mas não para ter mudança de vida, elas se tornavam como mais uma religião, uma vez que o império estava dominado por diversas religiões. Então chega agora o cristianismo, o imperador é cristão, então é mais uma aí. Então é aquela coisa que a gente vê. Esses dias eu vi um artista dizendo o seguinte, que ele vai no terreiro de Candomblé, e depois ele passa no centro espírita, e depois ele vai no culto à noite na igreja evangélica. Um sincretismo religioso, uma mistura de religiões no império, sem trazer mudança de vida às pessoas. E ele faz uma observação aqui, que no Brasil o número crescente de cristãos aumenta cada vez mais, mas nós estamos vendo essa mesma realidade, o tipo de cristianismo nominal. O fim do Império Romano e o início do papado. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império, a Igreja de Roma, a capital do Império, ganhou destaque. No início, os demais líderes da igreja não reconheciam o pastor romano como a autoridade máxima da igreja. Então, cada um resolveu seus próprios assuntos. Qualquer líder naquela época era chamado de papa, uma palavra que significa simplesmente papai. Era uma forma carinhosa de chamar o pastor da igreja. O primeiro a conseguir uma autoridade universal foi Leão I, que conseguiu ser famoso por suas habilidades em resolver muitas outras questões de outras igrejas. Ele também tornou-se aqui famoso por ter convencido a Átila, chefe dos exércitos dos hunos, a não invadir a sua cidade de Roma. Muito bem, depois vai vir, depois no ano 590 vai vir Gregório I, tá? Aqui havia uma situação muito difícil em Roma, inundações, praga, fome, o número de pobres sem teto aumentava cada vez mais. Então Gregório I começa a administrar a cidade de forma eficiente, ajudando os pobres e ao mesmo tempo acumulando riquezas. Durante sua administração, a igreja romana ficou tão rica e poderosa que conseguiu definitivamente a liderança no cristianismo. Então, eu estava aqui enquanto pesquisava, lembrando do Vaticano. O Vaticano, se eu não estiver errado, se eu estiver errado, aí nos comentários aí, escrevem, mas o Vaticano, se não me engano, é o único país dentro de outro país. O Vaticano está em Roma, mas dentro do perímetro do Vaticano, que não tem nem meio quilômetro quadrado, é 0,44, enfim, 400 e poucos metros quadrados que tem, se não me falha a memória, enfim, uma pesquisa que eu fiz, mas enfim, ali no Vaticano tem a Capela Sistina, a Praça de São Pedro, tal. O Vaticano, o lugar onde o Papa está e tal, é uma cidade-estado, é um estado dentro de outro estado, é um país com leis próprias, com tribunais próprios, com moeda própria e com toda a autonomia e soberania de um país dentro de outro país. Então a igreja, durante esse tempo, ela foi enriquecendo cada vez mais, ficando mais rica, ajudou muitos pobres e ainda ajuda, mas a igreja católica, em toda a sua história, inclusive ainda hoje, eles são extremamente ricos. E aí o líder católico preocupava-se com a vida da igreja, dando muita importância para a pregação, enviou missionários para regiões distantes, mas cometeu erros que afastavam a igreja, pouco a pouco, dos ensinamentos de Jesus. Dos maiores equívocos foi a questão do purgatório, né? Então, o purgatório, segundo a enciclopédia católica, é um lugar ou condição de punição temporal para aqueles que, deixando esta vida na graça de Deus, não estão inteiramente livres de erros venais ou não pagaram completamente a satisfação devida pelas suas transgressões. Para resumir, na teologia católica, o purgatório é um lugar para onde uma alma cristã vai depois da morte, a fim de ser purificada dos pecados que não foram completamente pagos durante a vida. Esta doutrina do purgatório está de acordo com a Bíblia? Absolutamente não. Jesus morreu para pagar
todos os nossos pecados. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Isaías 53,5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus sofreu pelos nossos pecados para que nós fôssemos livrados do sofrimento. Dizer que nós também devemos sofrer por nossos pecados é dizer que o sacrifício de Jesus foi insuficiente. Dizer que nós devemos pagar pelos nossos pecados, nos purificando no purgatório, é negar a suficiência do pagamento feito pelo sacrifício de Jesus. 1 João, vamos olhar aqui, 1 João, capítulo 2, e versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, o sacrifício de Cristo é completo, o sacrifício de Cristo é perfeito. A ideia de que nós temos que sofrer pelos nossos pecados após a morte é contrário a tudo que a Bíblia diz sobre salvação. Eles usam o texto de 1 Coríntios 3,15, que fala sobre as obras. Só que lá está falando de obras. Lá está dizendo que aqueles que forem salvos, as obras serão provadas no fogo, certo? E se estas obras forem consideradas ouro, prata e pedras preciosas, receberá galardão. Está falando de recompensa pelas obras realizadas, aquelas obras feitas em Deus, para a glória de Deus. Mas se as obras deste se queimar, como feno, palha, madeira, então ele será salvo como que pelo fogo. Mas lembre-se, isso aqui é julgamento para galardão, não é para salvação. Então, enfim, essa é a ideia. Então, toda essa questão do purgatório é completamente contrária à palavra de Deus. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo é perfeito. A própria ideia do purgatório e as doutrinas que frequentemente estão associadas a elas, oração pelos mortos, indulgências, obras a favor dos mortos, falha em reconhecer que a morte de Jesus foi suficiente para pagar a pena de todos os nossos pecados. Jesus, que é Deus encarnado, pagou um preço infinito por nosso pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus é o pagamento pelos nossos pecados. Limitar o sacrifício de Jesus como um pagamento pelo pecado original ou pelos pecados cometidos antes da salvação é um ataque à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Se nós devemos em qualquer sentido pagar ou sofrer por causa dos nossos pecados, isso indica que a morte de Jesus não foi completa, perfeita e um sacrifício suficiente, mas foi porque ele pagou. Ele disse lá na cruz do Calvário: está consumado, quitado, completamente pago. Esse foi um dos maiores equívocos aí, entre outras coisas. A gente falou aqui, oração pelos mortos, indulgências e tal. A igreja afastou-se de Jesus. Com o passar do tempo, a igreja de Roma se afastou dos ensinamentos de Jesus. O Deus amoroso e misericordioso, narrado na Bíblia, 1 João 4,8, foi transformado em um tirano que a qualquer momento poderia lançar a pessoa no inferno. Para que isso fosse evitado, a igreja deveria ser obedecida sem questionamentos. Nesse período aqui, as missas eram em latim, os cultos eram em latim, as missas eram em latim, a Bíblia era em latim. Então, só os padres tinham acesso, só os bispos tinham acesso a isso. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, não liam latim, o latim não era uma língua oficial, não é? Então as pessoas não tinham acesso ao texto. Então, o que era dito pelos bispos, pelos padres, pelos papas, isso era aceito como regra geral, como lei, e não poderia ser questionado. É nesse período que quem estuda história, mesmo na escola, já deve ter ouvido falar da Inquisição. E aí o homem do gás passa. A Inquisição foi criada na Idade Média e era dirigida pela Igreja Católica Romana. Ela era composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas
desta instituição. Todos os suspeitos eram perseguidos e julgados, e aqueles que eram condenados cumpriam as penas que podiam variar desde prisão temporária ou perpétua até a morte na fogueira, onde os condenados eram queimados vivos em plena praça pública. Tá? Então, você tem aí um período muito triste para a igreja. Então, qualquer pessoa que discordasse das posições doutrinárias da igreja era tido como herege e era perseguido. Muitos foram mortos, mulheres foram consideradas como bruxas e, enfim, muitos foram mortos como herege. Tá? No material aí em PDF eu tenho isso aqui bem detalhadinho. História dos hereges, vai falar dos albigenses de Albi na França, dos valdenses na Europa Ocidental e por aí vai. E uma coisa interessante, nós usamos muito um termo para os nossos trabalhos evangelísticos: cruzada evangelística. Eu já tinha ouvido falar isso aqui, mas olha aqui só. As cruzadas são mais conhecidas por suas lutas contra judeus e muçulmanos nas terras da Palestina, mas também ocorreram cruzadas internas contra cidades de hereges, como o caso da cidade de Albi. Nos tribunais havia julgamento e condenação, normalmente em fogueiras, para promover a purificação da alma. Então, quando a gente usa o termo cruzada, se você olhar historicamente, é errado. É mais ou menos o que Paulo faz quando Saulo vai a Damasco. Ele está numa cruzada atrás dos cristãos para persegui-los, ameaçá-los e matá-los. Isso acontece na Inquisição também. As cruzadas, historicamente, não é para alcançar almas para Cristo, pelo contrário, é para perseguir os seguidores de Cristo. Então, a igreja foi afastando-se. Por isso é conhecida esse período da igreja medieval como a Idade das Trevas. Tá? O que vai acontecer é que Deus começa a levantar homens comprometidos com a sua palavra e que vão se tornar, dentro de algum tempo, pessoas importantes, influentes, para trazer a igreja de volta à sua origem, tá certo? E é sobre isso que nós vamos continuar estudando aí na próxima lição. Nós vamos falar sobre Agostinho e Aquino, doutores da igreja. Vamos à dinâmica da aula de hoje. Para a dinâmica da aula de hoje, você vai precisar de pedaços de TNT preto para fazer venda nos olhos. E também, quem fez essa dinâmica está pedindo para usar isqueiro, ou fósforo, ou vela, alguma coisa. Eu tenho um certo receio com isso. Então, vamos combinar o seguinte: ao invés de você usar, porque pode ser perigoso. A gente tem diversas situações onde as pessoas se reúnem, e nós estamos falando aqui de uma classe de adolescentes. Pra você ter uma ideia, que domingo passado nós saímos para o evangelismo, e quando nós voltamos para a igreja, na frente tem uma casa. De repente começou a sair uma fumaça lá de dentro, e alguém foi lá e pegou o lixinho do banheiro e trouxe para a calçada. Estava saindo muita fumaça, tinha um pano dentro. Alguém, não sei quem, colocou fogo num pano de chão e jogou dentro do lixo do banheiro. Claro que ninguém apareceu, tá certo? Mas quando há adolescentes envolvidos, nós temos que ter muita cautela, afinal de contas são filhos de outras pessoas. Então, eu diria para trocar o isqueiro, a vela, pela lanterna do celular. Todo celular hoje tem uma lanterna, tá bom? Você vai dividir em dois grupos. Grupo 1 é o grupo da lanterna. O grupo 2 é o grupo da venda nos olhos. Você precisa reunir a galera do grupo 2 e falar para eles: olha, alguns de vocês vão aceitar a mensagem, outros não vão aceitar, beleza? Tá bom. Você vai então falar sobre o grupo 1, precisa falar sobre a mensagem do evangelho, tá? Enquanto isso, o grupo 2, com a venda nos olhos, vai ficar ouvindo. Então o grupo 1 procura pregar o evangelho para o grupo 2, falar de Jesus para o grupo 2. E aí o grupo 1 faz o apelo. E o grupo 2
Aqueles que quiserem aceitar e se tornar parte da luz, então eles aceitam, né, se declaram convencidos, aceitam a Cristo, aceitam o Evangelho, e eles saem do grupo 2 e vêm para o grupo 1. Ao vir para o grupo 1, eles tiram a venda dos olhos, tá certo? Por quê? Porque o Evangelho é luz, a palavra é luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por outro lado, aqueles que não quiserem aceitar o Evangelho continuarão com a venda nos olhos, porque infelizmente é assim que acontece. As pessoas que não conhecem o Evangelho, elas estão como que cegas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, no qual o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, existem pessoas que mesmo ouvindo o Evangelho, elas não querem aceitar, porque o inimigo cegou o entendimento delas. Mas para aquelas que aceitarem a Cristo, elas serão iluminadas pela luz do Evangelho. Amém, pessoal? Esse foi a nossa aula, essa foi a nossa aula, metade do trimestre já. Que Deus abençoe sua vida. Para esta classe é muito importante assistir os documentários que eu estou colocando, os links aí, conversar durante a semana com os alunos, isso é muito bom, tá certo? Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, um grande abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Deus abençoe tua casa, teus alunos, teus negócios, teus sonhos, teu ministério, e até a próxima aula. Valeu, Deus abençoe. Obrigado.